entrando na história. Porque o Brecht é foda. E o cara o público entra na história. E começam ali. Aí riem nas coisas que é engraçado, nas ironias. Aí entendem o código e são levados até o final. Por isso que foi o sucesso que foi. Porque eles foram para ver, trair e gostar. Eles só começaram, retrato falado, etc e tal. E levaram para casa um Brecht com essa embalagem, nem por isso menos interessante. Entendeu? Agora, precisa segurar a onda da comunicabilidade. Entende o que eu estou falando? Porque senão, o diretor acha legal agora. Fica hermético, né? Não pode nenhuma hora ficar hermético. Precisa chegar. Vai, desse jeito não vou entender. Eu falava, porque o Brás é muito popular. Ele nas peças dele, os Nelson Rodrigues dele são hilários, são ótimos. Então, ele tem isso como ingrediente. Ele acha que o público tem que estar dentro. Eu adorei o que você falou, vou falar lá pro meu elenco. E deixa eu falar um negócio, você falou da questão do trair e coçar. Hoje você está fazendo o Brecht, mas a sua escola lá atrás te lançou, né? O trair e coçar te lançou. Como é que é esse paralelo, né? Do trair e coçar para o Brecht? Trair e coçar é um exercício da comédia até mais livre, né? Não é uma comédia transformadora, né? E fez um sucesso danado, né? Está aí até hoje. Trair e coçar foi minha 15ª peça. Eu tinha um grupo de teatro antes que fazia fazer muitas peças, né? Eu fiz muito teatro clássico brasileiro, Arthur Azevedo, Martins Pena. Eu acho que a comédia é um negócio musical, uma partitura. É impressionante, o tal do timing cômico, né? Um negócio que você quase ouve. Você encena, você deu aquela esticada naquela frase e fudeu, não vai dar. Silêncio, não tem. No dia seguinte, acertou. É lindo, né? É do caramba. Nossa, eu tinha meu grupo, quando eu estrei no Trair e Coçar, eu estrei substituindo a Sueli Franco no Rio ainda. Fiz 6 meses no Rio e depois fiz mais 6 anos aqui. 6 anos, eu fiz essa peça. Só que o que aconteceu comigo no Trair e Coçar? Era uma comédia dessas, bate-porta, fecha-porta. Um quiprocó, um vaudeville. E aí, uma peça muito bem escrita do Caruso. Ela tem um início mais ou menos, um final mais ou menos, mas ela tem um miolo muito bom, o Trair e Coçar. De encontros e desencontros e tal. Na época, eu era para fazer a empregada, que era o melhor personagem da peça. Na época, eu tinha um grupo de teatro aí. Eu já fazia uma peça com Atílio Ricó, foi daí que veio o Atílio. Fiz uma novela, foi uma trajetória assim, fiz rapidinho, isso vale contar porque faz parte daquela nuvem nebulosa. Mas me lembra que eu estou falando do Trair e Coçar, tá? É assim. Saí da escola de teatro com aquela carteira artista, atriz, não sabia o que fazer com aquilo, né? Pronto, e agora? Aí me deram uma lista de agências de publicidade onde eu fui levar minhas fotos. Fotos que meu tio, fotógrafo, tirou eu, péssima, com aqueles cachinhos. Sabe quando você prende o cabelo e deixa aquele horroroso? Dei brega, eu assim, sentada na escada da minha casa. Não. Então foram essas fotos que eu fui levar para as agências de publicidade. Ainda era foto e currículo, não era videobook. E aí levei, me chamaram para fazer um teste, fiz o teste, passei no comercial, fiz um comercial para a escola, para Casas Pernambucanas, que foi um comercial que fez sucesso. Me chamaram para fazer um teste na TV Globo, para eu esquecer uma novela do Wolf Maia. 2 semanas depois me ligaram para fazer um papel lindo, assim, a trajetória super feliz, não tive que fazer teste do sofá nenhum, sabe, foi maravilhoso. Então foi ótimo, assim. Super coerente para mim. Então é assim, olha que fácil. Médio. Aí fui fazer uma novela. Nessa novela, o Atílio Ricó dirigia, era um dos diretores. Obrigada. Aí ele
a certa altura da novela, ele me chamou para fazer uma peça com ele. Uma peça horrorosa. E essa sim era horrorosa, era uma peça americana que falava de espionagem, microfilme, computador, não tinha nada a ver com a gente, mas era uma peça onde eu ia estar com Jorge Gomide, José Augusto Branco, Lúcia Alves, Rogério Cardoso. Rogério Cardoso foi meu grande mestre. Eu conheci ele nessa peça. O Rogério, aí, enfim, mesmo assim eu fiz uma assembleia com o meu grupo de teatro na época que a gente fazia teatro clássico brasileiro, Martins Pena França Júnior, nas escolas. Já há 3 anos a gente fazia um projeto de escola. E eu fiz uma assembleia com eles para eles me dizerem se eu podia ou não aceitar fazer aquele teatro comercial. Porque nessa época a gente estava estudando Eugênio Barba, estávamos tendo aulas de acrobacia para atores, estávamos fazendo uma coisa para termos um grupo. Nosso ideal era o Potlas, que vinha de vez em quando o Pinas de Budu dar os workshops lá para a gente. Então eu fazia isso nos dias que eu não gravava essa novela, que me chamaram para a novela. Eu fui, foi exatamente a primeira vez que eu pude pagar minhas contas, e aí aluguei um apartamento com aquele dinheiro que a televisão passou a me dar. E aí o Atílio Ricó me chamou para fazer essa peça. Alguns do grupo falaram, eu acho que não deve se render esse teatro comercial, mas ao mesmo tempo eu falei, mas eu vou fazer com essas pessoas, com gente que faz com o pé nas costas. Fui fazer a peça, no meio dessa peça, quando eu já não queria mais desse teatro comercial, que estava atrapalhando o meu grupo, o Atílio me chamou para substituir a Sueli Franco no Trair Coçar, e eu tinha visto o Trair Coçar antes de fazer o Quem Programação Computa Confusão, acredite se quiser, era esse o nome da peça. Eu não consegui reproduzir. Quem Programação Computa Confusão, era eu de calcinha sutiã, Rogério de cueca correndo atrás de mim. Era um embaraço. E aí eu estava assim para esse teatro comercial, mas aí a única personagem que eu tinha adorado na peça era a Sueli Franco fazendo, e eu ia poder continuar pagando meu aluguel. Eu falei assim, poxa, eu acho que eu continuo fazendo de dia o projeto escola e à noite eu faço o Trair Coçar. E fui fazer o Trair Coçar por 6 meses no Rio e depois estreiei em São Paulo. Nesse ínterim, Rio-São Paulo, esteve aqui em São Paulo o Piccolo Teatro de Milano com o espetáculo Arlequim Servidor de 2 anos, que eu peguei um ônibus no Rio para vir assistir. Quando eu vi aquilo, e eu tinha toda a coisa do Eugênio Barba, com o meu grupo, um pouco de trabalho com a comédia dell'arte, eu falei assim, meu Deus, eu tenho um Arlequim na minha mão, que era a empregada Olímpia do Trair Coçar, que é exatamente esse criado, que é o burro esperto, aquele que ninguém dá nada por ele é o mais sábio de todos. Eu falei assim, eu tenho um Arlequim na mão. Eu fazia já a peça há bastante tempo no Rio, quase 6 meses. Eu tinha um rabo de cavalo e fazia sem maquiagem quase, porque tinha uma hora na peça que eu roubava o batom que ficava no copo de uísque da minha patroa. Então, por esse ingrediente realista, eu achava que eu não podia fazer a peça maquiada. Olha como era boba. E aí, desculpa, eu fazia a peça. Eu estreiei fazendo a peça um rabo de cavalo, quase sem maquiagem. Eu terminei a peça fazendo com 2 maçãzinhas de clown, um olho pintado embaixo aqui, um cabelo todo desenhado, porque ninguém falava nada. O Atílio ia passear e deixava a peça rolando lá. E eu fui fazendo um bordado, uma partitura mesmo, corporal, inclusive, em cima daquilo, que era o que me interessava na época. Não porque isso era o que... Mas eu saí daquela coisa realista. Eu fazia um negócio louco, um desenho animado, assim. Cada vez mais aquilo me interessava. Então eu fazia aquilo numa temporada popular, que a gente ficou 2 anos na Maria Della Costa. Aí começou a cair, a gente foi para o João Caetano,
E aí virou um frisson no João Caetano, na temporada popular, que o Zácaro, na época, chamou a gente para o teatro. O Zácaro, que era um teatro de 1.200 lugares. Isso. Era de quinta a domingo, 1.200 pessoas. Era um negócio de maluco. Entendi. E popular, era popular. Eu lembro que custava, sei lá, R$15 o ingresso. Era preço de cinema. E aí, o que aconteceu? Eu fui ficando... a minha grande escola foi aqui. O Trair de Coçar, para mim, não está nada longe da Alma Boa de Seduções, que eu quero te dizer na sua pergunta. Porque o que acontece? Você pega aquilo e você extrai daquilo o seu grande interesse, desde que comunique. Então, não porque eu fazia uma coisa que era, enfim, eu fazia um negócio que era assim, patrão na hora da saída, eu fazia tudo corporal, aquilo que eu estava falando. Às vezes o meu patrão falava um negócio, eu mexia um dedo. Se eu não mexesse esse dedo na hora, naquele dia, eu achava que não tinha dado certo. Tanto é do cartaz, eu acho que é um negócio do dedinho. Eu tinha, como diz, partiturado a peça corporalmente e vocalmente. Eu não quero dizer que isso seja receita nenhuma. Isso era, na época, meu interesse e a minha forma de comunicação. E aquilo virou para mim uma grande obsessão. Tanto que eu saía de cena e eu falava assim... lembro uma vez que eu saí de cena com o Roberto Pirino, que fazia a peça comigo, e eu falei assim para ele, ai, não deu. Aí ele falou para mim, como não deu, tá louca, eles riram pra caramba. Eu disse, mas não é esse riso que interessa. Eu fui ficando... psico. Mas tinha a ver pra mim, tinha uma lógica ali dentro. Que era assim, porque uma pessoa entra aqui em cima, um ator neutro, e ele fala assim, tá boa, Santa? A plateia cai na gargalhada. Por quê? Esse riso não me interessa. Por exemplo, porque fez uma piada com piada, por quê? Esse riso não me interessa. Então, o riso não é medida. Porque pode-se rir de coisas preconceituosas, por exemplo, que não me interessa. O riso, por exemplo, eu não gosto de humor de bordão. Mas tem caras geniais que fazem isso. Mas eu já não rio naquele quando o cara fala, sei lá, nunca mais vi esses programas, mas na nossa época, sabe? Tem pai que é cego, quando a gente era criança. Tem pai que é cego. Eu não entendo. Pra mim, é o que. Mas tem caras geniais, comediantes geniais que fazem isso como ninguém. É uma coisa que não. Então, o que eu quero dizer só é que o Trair de Coçar foi uma grande escola de perseguição, de apuramento de coisas para mim. Eu te pergunto isso só por causa disso, né? Eu saí de uma escola da Unicamp e você, na escola, você é bombardeado com uma série de conceitos e informações. Às vezes pode passar falsa impressão de que você é mais ator fazendo uma coisa e menos ator fazendo outra. Né? Eu acho que é isso que eu falo, quer dizer, você mostra, ou pelo menos diz que você encontra a sua motivação, seja no Trair de Coçar, seja na Alma Boa de Seduções. E você é atriz. E porque eu acho que você tem que... É um negócio, eu acho que a temporada de teatro é a busca da perfeição. Sim. Que você nunca vai atingir. Nunca. Não adianta. Mas a tentativa de chegar naquele lugar que você botou como linha de chegada, ela é um... É a motivação. É tua motivação. Se eu te disser assim, foram raríssimas as vezes que aconteceu a mágica real. Aquela hora que você está em cena, você fala, nossa, tá quase fora de mim. Nossa, agora, caramba, olha onde eu estou indo. Uau! Isso, eu acho que eu tenho 25 anos de carreira, acho que se eu tive 4, foram muitos. Entendeu? É um lugar. Mas quando você esteve nesse lugar, você sabe que lugar é. Então você fica querendo chegar ali toda vez. E isso te